Agora é hora de nós batermos um papo aqui com a nossa convidada de hoje no quadro Café com Ney. A gente recebe aqui nos nossos estúdios a vereadora de Petrópolis, Júlia Casamasso. Acertei na pronúncia do sobrenome? Acertou, é assim mesmo. Diferente. E pela primeira vez a vereadora aqui com a gente, já estávamos sondando, né, esse encontro para esse bate-papo. Como eu tenho falado aqui praticamente quase todos os programas, nós sempre com notícias aqui da política da cidade e temos visto, né, e a população também tem percebido isso, dado esse feedback aqui no programa, do trabalho que a vereadora vem realizando hoje, e isso deixa não só o eleitor dela, mas o cidadão petropolitano muito otimista, né, quanto ao nosso desejo aí de termos uma mudança na nossa política, uma mudança positiva, né, que Petrópolis vem precisando já há muito tempo. Vereadora, fica à vontade aí para se apresentar, obrigado pela sua presença, né? A população já está conhecendo bastante você, mas pela primeira vez aqui no programa, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Ney, pelo espaço, pelo convite. Aproveito para dar bom dia para quem está acompanhando a gente. Bom, eu sou Júlia Casamasso, eu sou professora de filosofia, dou aula há 13 anos na cidade de Petrópolis. Legal. Sou nascida e criada aqui, morei aqui a minha vida toda. Saí por um tempo para estudar, mas permaneci aqui a minha vida toda. E em 2020 eu fui candidata representando um grupo, né, um grupo de mulheres, Sim. que é a Coletiva Feminista Popular. Foi uma novidade, né, na política da cidade. Foi uma novidade. Eu nunca tinha sido candidata, né? Foi a primeira vez que eu fui candidata. Na verdade, só aceitei justamente porque a gente já tinha esse grupo político Sim. consolidado. Sim. E era uma organização muito orgânica e que eu sempre acreditei muito. Bacana. Na luta das mulheres. Então, coloquei meu nome à disposição e aí, para nossa surpresa, nós fizemos uma campanha muito grande também, com muita participação da juventude, muito aguerrida. Legal. E aí fomos às quintas mais votadas, né? Recebemos 2.561 votos, garantimos assim a vaga do Yuri Moura, Sim. né? Que agora é deputado. Avaliou a primeira suplência, né? Isso, ficamos com a primeira suplência e agora no início do mês acabamos de fazer um ano de mandato, né? Bacana. Porque pegamos a suplência no ano passado, quando o Yuri foi assumir na Alerj. Isso. E desde então temos feito um trabalho muito grande. Um ano de muito trabalho. Um ano de muito trabalho, E a gente fica muito contente de poder alcançar, né, de alguma forma, ir ao encontro das demandas da população, porque o mandato para nós só faz sentido se for desse jeito, se for acolhendo as demandas, se for fazendo os projetos de lei, as indicações, seja lá o que for, a partir das demandas da população. Perfeito. Mandar abraço aqui para Neia, Adriano, muita gente acompanhando aqui na página do Facebook. Vereador Ingo Ramos também está por aqui, mandando um bom dia. Abraço aí para você, Ingo. Também aqui muitas mensagens chegando no WhatsApp aqui, Rosana, Valéria, Adriana, Augusta. Gente, qualquer pergunta que você queira mandar aqui, alguma dúvida para a vereadora, ainda que não dê tempo da gente falar aqui no programa, porque nós já temos algumas pautas aqui, mas nós encaminharemos depois para o gabinete da vereadora, tá? Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, tá bom? Vocês que estão nos acompanhando aí em toda a nossa Petrópolis. Vereadora, nosso tempo é muito curto, né? E a gente teria tanta coisa para falar, vários projetos que aqui em off mesmo você estava falando, né? Que foram conquistas suas já dentro do seu trabalho. Mas nós separamos aqui dois assuntos que a gente vê hoje como muito importantes, né? O verão está aí, as chuvas já começam a acontecer, né? A população ainda vive um trauma com aquela tragédia que vai completar 2 anos daqui a 3 dias, né? E a senhora apresentou um relatório, né, que apontou aí alguns problemas nos pontos de apoio, ou seja, se hoje houvesse a necessidade da população ir para algum ponto de apoio, teria problemas. Quais foram os principais problemas detectados? Que medida foi tomada ou estão sendo tomadas? O que a prefeitura está fazendo para corrigir isso? Até que ponto está o andamento disso hoje? Então, Ney, para começar, a gente
diante da nossa preocupação, né, porque a questão das tragédias socioambientais em Petrópolis é uma questão histórica. É claro que o que a gente viveu há 2 anos, né, no dia 15 de fevereiro e no dia 20 de março, Sim. foi muito marcante para todos nós. Foi. Então, dessa demanda, surgiu a necessidade da gente fazer uma comissão especial na Câmara, para que a gente pudesse tocar esse trabalho. E foi muito graças ao trabalho de uma companheira nossa do gabinete, a Cristina Moura, que sempre esteve preocupada com essa questão da defesa civil, com a questão dos pontos de apoio, com os NUDECs, né, que são os núcleos da defesa civil de base comunitária. Então, fizemos a comissão especial, eu presido a comissão, visitamos todos os pontos de apoio. Quem mais faz parte da comissão? O vereador Ingo Rames e o vereador Marcelo Chitão, Perfeito. que estiveram presentes nas fiscalizações. Nós fizemos um cronograma que foi das áreas de mais alto risco até as de menos risco, para a gente conseguir, né, visitar primeiro o que tinha mais risco. Enfim, visitamos todos os pontos de apoio. Tiveram 2 lugares pontuais que a gente não conseguiu visitar porque não são escolas. Sim. E aí a gente não conseguiu entrar, mas a gente foi, a gente viu ao redor, né, como era. E assim, tem São algumas... estabelecimentos particulares. Um deles é uma capela e o outro é uma associação de moradores. Ah, sim. Esse Perfeito. parece que mudou, porque agora saiu uma nova lista dos pontos de apoio. Parece que esse da associação de moradores não é mais. Passou para outro lugar. Passou para outro lugar. Mas uma das coisas que nos preocupa bastante é que, se eu não me engano, são 14. 14 dos 67 pontos de apoio são 6. São centros de educação infantil. E aí a gente tem um problema. Por quê? Porque todo o mobiliário, toda a estrutura do lugar é adaptado para atender crianças de até 5 anos. Então, não tem estrutura adequada, confortável para atender a população, mesmo que seja por apenas 12 horas. Porque essa é a política do ponto de apoio, né? O ponto de apoio, ele está ali para atender 12 horas, no máximo 24 horas. Mas, infelizmente, não é o que a gente tem na nossa realidade. Por quê? Porque quando vem a chuva e a pessoa fica não só desalojada, como desabrigada, Sim. o que acontece? Ela vai precisar permanecer naquele ponto de apoio. E o que 12 acontece? dias não resolve a situação. E o que acontece? O que acontece é que o nosso abrigo não está pronto. E aí nós não temos um abrigo que garanta a permanência dessa pessoa por o período que ela precise ficar, necessário. né? Que a casa dela ficar interditada ou se ela ficar sem a casa, né? Sim. Então é Você muito citou, complicado. Você citou um ponto muito importante no início da fala, é sobre o histórico. E aí eu fico muito indignado, como fiquei e estou ainda, porque vão completar 2 anos e a gente vê que tem lugares que ainda estão com o mesmo cenário de destruição até hoje. Acreditem nisso. O que não dá para entender é que a cidade já tem um histórico, não se faz um trabalho, né? Eu não vou nem citar a questão aqui de estar num governo aí que já passou por outras 3 tragédias e o prefeito, numa entrevista, disse que ainda está aprendendo a trabalhar com isso. Eu não vou nem entrar nesse mérito de novo, que eu acho um absurdo. Mas essa questão do histórico, gente, o porquê que não se tem esse abrigo pronto até hoje, outros pontos com a estrutura necessária, sabendo que a cidade tem um histórico Exatamente. que vem aí de anos. Exatamente. Você, inclusive, postou uma foto lá, acho da década de 70, se eu não me engano. 66. Né? 66. Já acontecendo. Gente, até hoje continua a mesma coisa e cada tragédia que acontece, a coisa é pior. Sim. Então, a gente criou essa comissão justamente por conta dessa preocupação, né? Porque a gente entende que é um problema estrutural da cidade que a gente vive, do clima próprio da nossa cidade, né? Que é muito próximo do mar, Sim. que tem a serra e o verão. E estão aí batendo na porta as mudanças climáticas também. Então, a Sim. tendência é que o tempo de distância entre uma tragédia e outra diminua, seja Vai menor. encurtando. E aí, mais pessoas são afetadas. É isso, tem muitas pessoas. Então, a gente precisa, né, claro, de uma estrutura para esses pontos de apoio, né? A gente precisa desresponsabilizar as gestoras, as diretoras, as coordenadoras das Claro, escolas. claro. Porque elas não têm que ser responsáveis por abrir a Forma escola. alguma, perfeito. Né? Então, assim, a gente entende que precisa haver um protocolo claro de abertura desses pontos de apoio. E
para além disso, a gente precisa de um plano de habitação popular na nossa cidade, Perfeito. fora das áreas de risco, porque muita gente alega, ou a gente mora na beira do rio, ou a gente mora na montanha, né? E aí ou o risco da água subir ou o risco de desabar. Sim. Mas tem lugar, sim, tem lugar que a gente pode pesquisar, pode estruturar, precisa de habitação para acolher a população petropolitana. Porque é o seguinte, eu falo isso aqui constantemente, né? O que tem acontecido? Inclusive a Defesa Civil do Estado, que o Estado deu uma resposta muito rápida nessa tragédia, né? A gente não tem como negar isso, né? O trabalho que foi feito. A Defesa Civil do Estado, ao fazer os estudos, ela comprovou, olha, outros locais aí vão cair também, é questão de tempo. Sim. Quer dizer, já sabendo disso, gente, esse plano habitacional tem que chamar governo federal, estadual, iniciativa privada. Gente, são vidas que vão se perder. Exatamente. Quer dizer, de todo jeito vai ter que construir a casa para dar quando a pessoa perder. Por que já não começa a fazer isso? Tirar essas pessoas de área de risco, que de certa forma existe até culpa, né, parte de culpa de alguns governantes que na época permitiram que essas pessoas construíssem nessas áreas. Sim. Então, quer dizer, lamentavelmente a gente vê isso acontecendo hoje. Como que você vê isso, assim, para a gente fechar esse assunto, né? Os problemas que foram detectados no ponto de apoio, qual é a cobrança que está sendo feita, esse abrigão, isso já tem previsão de começar. E como você vê, assim, na sua visão como política hoje, né? Claro que, não, de repente, não é a sua área especificamente para você falar detalhes técnicos, mas esse plano habitacional, como poderia dar um início a isso, um pontapé inicial? Então, eu acho que a gente aprende muito com aquele conjunto habitacional que tem no Vicenço Rivetti, né? A gente sabe que não pode ser daquele tamanho. Primeiro, por quê? Porque a gente precisa de um plano habitacional. Quando a gente fala de habitação, a gente não está falando só de moradia. Por quê? Porque a casa ela precisa estar num bairro onde tem escola, onde tem mercado, onde tem uma estrutura, onde tem ônibus para acolher aquela população. Então, não adianta eu fazer um conjunto habitacional enorme, que vai acolher 1000 famílias, se eu não tenho estrutura naquele bairro para isso. Perfeito. Então, o ideal seria algo descentralizado, né? Poucas famílias em vários lugares diferentes, porque aí você espalha, né? Você não tem essa demanda absurda crescente no bairro, né? Mas você consegue acolher a população. Então, a gente entende que o mais importante é isso, é uma política habitacional de planejamento, né? Ter o planejamento para ter a habitação, para salvar essas vidas. Não é esperar a chuva acontecer, a casa cair para dar casa. A gente precisa prevenção. Mas essa também foi a nossa intenção com essa comissão especial, Ney. A prevenção é ter ponto de apoio com estrutura para acolher a população no momento da chuva. E a gente ter a consciência disso, porque muitas pessoas não sabem que horas que elas precisam sair de casa. Eu saio de casa antes da chuva começar, eu saio de casa com alerta da Defesa Civil, né? Então, são muitos elementos que a gente precisa começar a informar a população com maior clareza. Você tem que sair de casa na hora que tiver o alerta vermelho. Aí se encaminha ao ponto de apoio. Isso foi uma coisa que a gente botou no nosso relatório também. No site da Prefeitura tem uma informação. No boletim disparado pela Defesa Civil tem outra informação. Então, a gente precisa garantir, a nossa intenção é cobrar, fiscalizar, mas, para além de tudo, é garantir que vidas não se percam com as chuvas. Para que as informações sejam coerentes, para que a população consiga entender claramente quando ela tem que sair de casa, se ela precisa sair de casa, se ela não precisa sair, se a chuva está moderada, porque são muitos elementos a serem considerados. Perfeito. É uma prevenção real, né? Não uma prevenção que não venha a surtir efeito. Realmente esse trabalho tem sido muito bem feito. Eu recebi recentemente aqui o vereador Ingo Ramos também, onde nós vemos ele atuando muito também junto a você aí nessa comissão e tem feito um trabalho realmente muito bom. Inclusive ele teve uma iniciativa fantástica aqui que nós noticiamos aqui sobre a providência de um aparelho mais avançado, né, para enfim, dar todo esse alerta dentro do tempo certo. Então, sim, enfim, são trabalhos importantes hoje. Bom, partindo aqui para um outro assunto, né, o transporte público. Você também tem fiscalizado muito. Eu mostrei aqui algumas reportagens nossas, você nas ruas, fiscalizando os ônibus.
o vereador Ingo Ramos também citou muito aqui, ele está muito atuante também nesse trabalho, nas ruas. Hoje nós temos aí um caos terrível no transporte público, né, que são os serviços oferecidos pela Cascatinha e a Petroita, que fazem parte de um mesmo grupo. Ônibus proibidos de circular nas ruas, que estavam circulando, sabe, ônibus pegando fogo a todo momento. Alegam que depois do incêndio o negócio ficou precário, mas a gente sabe que antes já estava muito ruim, só piorou que já era péssimo. Né? Então, como que está isso? Né? Hoje a população paga uma das passagens mais caras do estado do Rio de Janeiro, com um transporte horrível, inclusive 3 aumentos autorizados pelo prefeito Rubens Bom Tempo, que aí está, num curto espaço de tempo, com um transporte péssimo na cidade hoje. Como é que está isso, vereadora? Já tivemos acidentes aí que por pouco não foram fatais. Será que isso não é o suficiente para se quebrar contrato? Essas empresas já provaram que não têm mais condições de prestar serviço para a cidade. Então a situação do transporte, como você falou, está muito complicada, muito complicada. Desde que a gente assumiu também, sempre foi uma bandeira que a gente buscou fiscalizar, que a gente buscou ali estruturas. Ocupamos também a cadeira legislativa que tem no Comutran, né, que é o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Estamos lá sempre toda segunda-feira do mês, participando da reunião. E aí, segunda-feira. Isso, segunda-feira do mês. População, é né? aberta toda à população. A sociedade civil. Isso. E é lá na CPTrans que acontece a reunião. E também fizemos uma comissão especial para isso. Mas a nossa comissão especial ela é um pouco mais ampla. Ela é sobre as concessões e as parcerias público-privadas do município. Justamente para a gente poder analisar os contratos, tanto de Enel, Águas do Imperador, todas essas empresas que possuem contratos, né, com a prefeitura, e principalmente as empresas de ônibus. Que a gente sabe que o serviço como você falou, a gente paga uma das passagens mais caras e tem um dos piores serviços. Né? Então, assim, a gente fiscalizou, fomos às garagens de todas as empresas. A única garagem que a gente não foi bem recebido foi da Petroita e da Cascatinha. Né? Nós fomos hostilizadas, não queriam deixar a gente entrar, não queriam deixar a gente fiscalizar. Os funcionários ali... Enfim, não, os funcionários até não, mas eles ficaram nitidamente, né, incomodados, enfim. E o que a gente tem hoje é esse cenário caótico, né, de um serviço de péssima qualidade prestado. Então, como você citou, a última audiência que teve, né, a gente vem acompanhando também as audiências na 4ª Vara, né, com o doutor Jorge, que tem fiscalizado também, tem feito questão de fiscalizar o serviço do ônibus, e ele pediu para que seja feito uma planilha mais detalhada de como são feitas as fiscalizações da CPTrans com os ônibus. Né? O órgão fiscalizador, que é a CPTrans, com os ônibus. E a gente vê que, por exemplo, a Cascatinha está muito deficitária. Né? É cerca de 87% de reprovação dos ônibus. E quando não está total reprovação, é aprovado com restrição. Né? Aí quais são essas restrições? Porque são uma série de restrições. Por exemplo, a gente tem uma lei aqui municipal que os ônibus eles têm que rodar até 11 anos. A idade do ônibus é de até 11 anos. Máximo. Passou disso, ele não pode mais rodar. Né? Entendendo aqui as condições, né? A gente tem muita ladeira, né? A gente tem muita via estreita. Geografia da cidade, né? Dificulta. 11 anos. E a gente repara que os ônibus que estão rodando têm mais de 11 anos, né? Então, assim, são uma série de coisas que precisam ser cobradas das empresas. E como você falou, se a empresa não responde, se a empresa não se adequa, isso pode gerar uma quebra de contrato. Sendo que Cascatinha vence o contrato no ano que vem, no início do ano que vem, 2025. Então, eu acho que já mostra aí pra gente que pode existir, né, uma outra concessão. Mas eu acho que é importante a gente pensar para agora.
Porque a população não pode ficar sofrendo mais um ano, porque até o início de 2025 é mais um ano de transporte precário, como você falou, transporte pegando fogo, transporte quebrando, porque são uma série, né? Não é? Sim, sim. Enquanto a gente estava lá na audiência da quarta vara, 2 ônibus quebraram. Enquanto a gente estava numa audiência para discutir justamente a questão dos ônibus. É a toda hora, né? É todo momento. O cidadão petropolitano que depende do ônibus, que é a maioria, ele não chega na hora ou ele tem que chegar muito antes para pegar o ônibus. E a gente sabe que a maioria das comunidades em Petrópolis são muito íngremes, né? Então o pessoal anda apreensivo dentro dos ônibus. O cara sai para trabalhar, ele entra dentro do ônibus. Sim. Eu acho às vezes até engraçado isso. O pessoal faz até uma certa ironia. Ney, já estou aqui começando minhas orações, estou pegando ônibus. Eu não sei. Então você vê a que ponto chegou o negócio, né? Com esse caos aí terrível que é. O que a nossa hora já estourou aqui? O que a população pode esperar em relação ao transporte público? O que você vê aí que pode ser uma notícia otimista? Gente, ó, além desse um ano aí, que né, a gente não sabe o que pode acontecer, se a empresa vai conseguir se adequar, conseguir renovar, não sei. A frota, o que hoje pode se ter assim uma esperança, além desse caso de terminar o prazo? Bom, então, Doutor Jorge está lá trabalhando, vocês estão trabalhando. Ney, a gente gosta sempre lá no mandato de ser propositivo. Por quê? Porque fiscalizar, cobrar o que está ruim, todo mundo está vendo o que está ruim, né? Sim. Então a gente gosta muito de ser propositivo e a gente levanta a bandeira da tarifa zero. Muita gente fala que é impossível, mas tem muitos municípios por todo o Brasil com tarifa zero. Já se provou que não é impossível. Já se provou que não é impossível, porque você pode custear o transporte com os outros impostos que são recolhidos pela cidade. Então, assim, a gente entende que é preciso, da mesma forma da habitação que a gente acabou de falar, é preciso um estudo severo de mobilidade urbana. É preciso um investimento no transporte público para que ele seja realmente público, para que a população consiga andar de ônibus e chegar na hora no trabalho, chegar em segurança de volta para casa, poder ter o seu lazer também, porque a gente fala muito disso, né? Ah, não consigo chegar em trabalho. E o lazer também é digno, né? Então também tem que ter horário no final de semana, não pode mudar o horário de uma hora para outra. Então, assim, a gente gosta muito de ser propositivo e a gente enxerga que é possível, sim, pensar em um outro tipo de transporte, numa mobilidade urbana, nos ônibus interbairros, que a gente já teve e parou de ter. Hoje é tudo central, a pessoa tem que vir para o centro da cidade, né? Às vezes tem que pegar 2 ônibus para ir para um outro bairro. O caos que é esse trânsito aí. Com o caos que é o trânsito. Então, ter uma linha, uma via exclusiva para ônibus. Então, são muitas coisas que podem ser feitas, que a gente segue, assim, cobrando e indicando, né? Não só para o Tiago, presidente da CPTrans, né? Como também para o executivo como um todo, que é possível, sim, fazer. E a gente está aqui disponível para pensar junto, construir junto. Que bom, que bom. A gente teria tanta coisa para falar aqui, Concer, pedágio e tantas coisas, mas não vai faltar oportunidade. Como a vereadora disse aqui, né? Infelizmente o transporte da cidade hoje é um caos. Eu tenho cobrado muito aqui, encaminhado muitas denúncias para as autoridades, né, em relação à CPTrans, que hoje eu vejo como um órgão inoperante na cidade, lamentavelmente deixando muito a desejar, mas a gente torce que as melhoras aconteçam aí. Quero agradecer, deixar o programa sempre aberto aqui para você, para o seu gabinete, que se for preciso aí esclarecer para a população, viu? Fique muito à vontade. Muito obrigada. Fique à vontade também para suas considerações finais aí. Quiser deixar os contatos, o gabinete, pessoal, quiser procurar ou conhecer a vereadora Júlia Casamasso. Claro. Então, primeiro agradecer mais uma vez o espaço e falar que quantas vezes você convidar a gente vem, sim. E quem não conhece a gente, segue a gente nas redes, né? Tem a minha página, vereadora Júlia Casamasso, tem a página da Coletiva Feminista Popular. Segue a gente nas redes, manda mensagem,
quem quiser, né, conversar com a gente está lá no gabinete, no novo endereço, onde estão os gabinetes da Câmara Municipal, que é na Rua Barão do Amazonas 46. É só chegar lá, o gabinete está sempre aberto, de segunda a sexta. Eu também estou sempre no gabinete e qualquer coisa, manda mensagem pelas redes sociais. A gente quer construir junto com a população, porque só faz sentido fazer política se for em conjunto com a população. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, viu? Muito obrigada. Estamos sempre às ordens aqui. Conversei aqui com a vereadora de Petrópolis, Júlia Casamasso. Quero agradecer o carinho aí da sua audiência, você que esteve com a gente aí pela TV, pela internet. Abraço mais uma vez aqui a tanta gente que nos acompanhou aqui, pessoal o comandante aqui da PM, a delegada, o vereador Ingo Ramos esteve com a gente. Obrigado aí a todos. Vamos nos vendo aí nas reapresentações. Amanhã, feriado, mas nós estamos aqui mais uma vez junto com vocês com mais um programa Voz da Cidade na TV Correio da Manhã. Até lá.